Fala galera, é o seguinte, eu hoje aqui vou fazer a continuação do vídeo anterior, tá? Pra quem não viu, assiste o link, tá na descrição. Então vamos lá pra história, que é a segunda parte da história. Então vamos que vamos. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na... Pois é galera, então como é? No caso do vídeo passado a gente já parou, hoje vai recapitular aqui bem rapidão que o Bruce Lee e a lenda Bruce Lee tiveram o seu primeiro filho, o Brandon, né? Então isso foi logo após foi praticamente o tempinho do casamento, tá? Então continuando a nossa história, né? Então, basicamente é o momento que o Bruce Lee ele compra uma casa, né, para ele e a lenda, né? E ele abre uma escola, né, muito maior, com a ajuda dos amigos, né? Jéssica, Iruma e o Tio Shaw também se junta também a eles. O aluguel assim era muito caro pro Bruce, só que o Tio Shaw decide emprestar dinheiro, né? Mas assim, os mestres, só que os mestres Kung Fu ficaram furiosos. Você sabe que os amigos, você sabia que basicamente os mestres Kung Fu ficaram furiosos na América por causa de Bruce Lee abrir uma escola. Tem que juntar o mestre Yang, presidente da Associação Chinesa de Artes Marciais na Califórnia. Isso aí que aconteceu, né? Mas basicamente o Bruce Lee ensina muitos alunos não chineses, que é basicamente proibido entre os chineses. Só que os mestres desafiaram Bruce Lee para uma luta oficial contra o mesmo cara, a mesma pessoa que Bruce Lee conheceu quando ele estava na China, em Hong Kong. Basicamente é cara que pelo Bruce Lee vai ter que fechar a sua escola ou para ensinar as pessoas não chinesas, né? Mas se Bruce Lee vencer, ele vai poder continuar lá com a escola de qualquer maneira que quiser. Os dois lutaram lá muito lá, só que a batalha acabou de se interromper porque a sua esposa, a Linda, estava basicamente em um parto, né? Ela foi interrompida mais os dois. Só que o Bruce Lee ele tinha 15 dias antes disso para ele que tem que continuar a luta novamente. Basicamente assim, quando o Bruce Lee ele recebeu uma notícia sobre a morte de seu pai, Bruce Lee teve que retornar a Hong Kong. Ele volta aos Estados Unidos, ele passa o tempo lá em Hong Kong e tem um tempo, né? Então Bruce Lee, depois disso, ele voltou para os Estados Unidos para lutar contra ele. Só que ele prevendo o despejo evitado dessa luta, aí no caso a luta basicamente foi injusta, porque o adversário anterior não lutou justamente e basicamente declara a Bruce Lee o vencedor. Só que basicamente isso não já acontece. O cara, né, que o Bruce Lee conheceu, ficou enfurecido e nenhum acesso de fúria, com o pé nas costas, com um pedaço de madeira nas costas. Isso deixou o golpe, isso deixou o Bruce Lee muito paralético, né? Os médicos falaram que ele nunca deve mais andar, talvez nunca ele ande mais. Só que muito menos que possa praticar artes marciais, muito menos disso. Só que isso foi muito, ele ficou muito arrojado. Só que Bruce ele se tornou todo deprimido e retraído, afirmando que o pai preferia morrer e não praticar Kung Fu. Basicamente, a palavra firme e corajosa da Linda motivam a voltar a andar, mesmo sabendo que seria necessário um milagre de sua recuperação. Só que o mestre Yang visita o Bruce junto com os mestres. Ele basicamente se desculparam pelo que o desafio fez de ajoelhar e implorar o perdão de Bruce. Só que Bruce Lee convida ele a se levantar, dizendo que uma vez de lutarem entre estilos chineses devem se unir. As palavras renderam muito profundo ao respeito dos mestres, principalmente pelo mestre Yang.
Ying, tá? É isso que foi mostrado na série. Só que Bruce Lee, basicamente, ainda estava paralético ainda, ele confinhou a cadeira de rodas, incapaz de continuar ensinando. Ele ordenou que os amigos fechassem a escola, mas eles não aceitaram o pedido, não. Ele cataram o pedido. Só com uma ajuda linda, olha só. Escreve um livro, em todas as suas teorias, ele escreve basicamente, e decidiu levar o Breno para casa. Eles estavam morando com sua mãe quando o Bruce se machucou nas costas. Ela ajudou o Brendo a ficar em pé, sozinho, né? Então, e assim, ajudou a Bruce Lee a caminhar também. Olha só que legal. Só que o horror, basicamente, o Brendo, ele, quando o Bruce percebeu algo, ele caiu. Então, pelo medo do seu filho, o Bruce Lee basicamente estendeu a mão para o Breno, com a surpresa dele, a linda, conseguiu se levantar e recuperou lentamente as suas forças e começou a treinar. E aí que basicamente ele, seu tio Shao e o Kurama, ele decidiu chamar o seu estilo de Jet Kune-Do. Assim, ele reabriu a escola e a notícia foi recuperada. Ele atrai muitas pessoas e outras pessoas se tornaram dele. E o professor, né, que é o conselheiro lá da matéria, que é o Inosanto, né? Ele fala que vai participar do torneio regional de karatê. Ele fala que os seus amigos, que os seus únicos verdadeiros rivais são Oleg, o campeão defensor, e Piao Char, o gênio da Taekwondo. Sabendo que a autoridade de Bruce não era o suficiente para derrotar os caras, então ele aconselha a treinar com o Piao, trocar de técnico com ele. Por outro lado, ele recebe a ajuda do Ed Parker, Yamato e Mark Jackson, né? Quando eu fui comentar isso, cara, os dois se encontraram na luta, mano. Bruce Lee e o Rolex são basicamente muito habilidosos. A luta foi difícil por dois lados. Ele provou seu oponente formigável, legal. Bruce Lee basicamente prevaleceu na final. Então aqui Bruce Lee, assim, a mão dele foi muito grande. Assim, o interesse é um produtor de Hollywood. Interessou pro cara, mano. O George, que é o produtor de Hollywood, ele conversa com o Bruce sobre a pessoa fazer um filme sobre Bruce Lee, sobre o Jet Kune-Do. Bruce Lee ficou encantado com a ideia. Ele falou que vai mudar as representações ridículas do seu povo nos filmes. E cara, ele via assim, um filme muito legal que vai mudar a sua expressão sobre os chineses. Cara, achei bem bacana essa parte, que é uma história que tem um episódio basicamente que mostra exatamente o Bruce Lee, uma parte que ficou encantado. Só que o Bruce Lee, ele decide a carreira de Hollywood. Só que quando ele deixa o Okinawa e se muda para Los Angeles com a lenda de Brendo, ele também deixou a escola de Kung Fu para o Kiruma e seu tio Xiao e Bruce Lee e o roteirista Roberto discutiu no filme que vamos batizar de Kung Fu. Só que o chefe dele, de George William, viu o policial do filme, mas não estava convencido que o chinês com Bruce Lee vai interpretar o papel. É aí que chega a parte interessante, porque Bruce Lee ficou ridículo, mas basicamente não queria o Bruce Lee e fosse interpretar o papel. Tem o conhecimento do George. Só que o William, ele arranjou de Hollywood. Ele convenceu o ator chamado Robert Douglas a aprender Kung Fu com ele. E foi lá e vai ter protagonista do filme. Só que
O Bruce Lee, e Jorge descobre as intenções do cara. O Bruce Lee fica furioso, pelicano, e acusa o Jorge tá envolvido na mentira. Só que o Bruce Lee também acusa. Vai voltar. Ele se recusa a voltar para algum lugar e vai ganhar a vida treinando no policial de Los Angeles. Só que o Bruce Lee, ele viajou para Hong Kong para que possa visitar o seu mestre. Só que ele descobre que ficou ofendido porque ele criou o Jet Kune-Do. Só que ele acha que o Bruce Lee estava sendo arrogante e desrespeitoso. Só que o Bruce Lee, ele fala que o Jet Kune-Do é o estilo de luta prático que deve muito ao seu mestre. Yoshu Shan, porque é seu mestre. Só que o George, ele vai dar procurando Bruce Lee novamente com um projeto de televisão, e aí ele desconfiado com mais um golpe, ele não queria mais. E ele ofereceu o contrato para o Bruce Lee, oferecendo $2 milhões. Cara, só que sem dúvida nisso, cara, também é difícil. O Bruce Lee concordou em fazer isso. Ele trabalhou na série O Besouro Verde com um Kato, só que ficou basicamente se tornou muito bem bacana, legal. Foi um sucesso da hora, mas a segunda temporada foi prometida, mas o chefe lá, o William, decidiu cancelar a série. Só que basicamente o Bruce Lee, ainda querendo estrear o filme, e foi lá e fez a Flauta Silenciosa. Só que basicamente a flauta terá Kung Fu, né? E basicamente assim, nos episódios anteriores, né? Foi basicamente o William, né? O chefe lá da porra toda lá de Hollywood naquela época. E ele fez uma parada, foi o seguinte: ele deu permissão a George para fazer o filme com a condição de ser filmado na Índia. Só que George e Bruce tentaram cumprir essa condição, mas não tiveram as localizações adequadas para fazer essa filmagem na Índia. Só que George fala sobre o problema, e ele conversa a verdade, né, que ele tinha 800 mil depositados na Índia, e sobre o que vai ser usado lá, o objetivo que ele concordou em fazer o filme para que o cara não seja muito doido. Só que o William, ele dá uma opção para filmar na Índia ou cancelar o projeto. O Bruce Lee recusa e faz, o filme é cancelado direto, tá? Mas é o seguinte, mas tem a parada que o Bruce Lee fez um acordo na indústria de cinema, não estava fechado não, Bruce Lee, uma produtora de Hong Kong, Gundel Horton, procurou um projeto cinematográfico com o grande chefe, né, presidente, né? Viu o Bruce Lee com uma solução para salvar lá a empresa, e viajam para Tailândia, no local de filmagem lá. Olha o que acontece, rapaz. Esse filme, que hoje tu não conhece como Dragão Chinês, que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui há muito tempo já, né? Que eu já fiz. E basicamente viajar para lá, a produção, aqui o mestre de boxe tailandês, o Rei Charles, enviou uma carta pro Bruce Lee, desafiando, aceitou na hora mesmo assim. O primeiro foi indicado o tempo para aprender sobre o boxe tailandês, e o outro foi lá para no ela vai ser filmado, caso o Bruce Lee não vai vencer, ele vai ter o direito de imagem a usar em um grande chefe, ele juntaram de si. O lutador se tornou formigável, legal. Foi lá, o cacete tá molesta, né? Boa foi a luta, só que Bruce Lee é vitorioso, né? Tocar as mais das lutas. Também ensinou uma técnica, o boxeador tailandês com Muay Thai, ensinou umas técnicas, uma técnica feroz de joelhada, sapato de ferro lá que ele aprendeu o segundo passo. Só que um grande dragão chinês, né? O filme Dragão Chinês tem um sucesso muito absurdo. Isso magicamente o Bruce Lee ficou muito conhecido em Hong Kong, e muitas cidades em Hong Kong e outros países, aliás, e próximos, queriam fazer a proposta. Fizeram proposta para tirar o Bruce Lee de lá.
O Bruce Lee não foi. E, cara, é muito doido, né? Porque o Bruce Lee teve uma casa mobiliária, não dá pra lá. Cara, e o Bruce Lee fez basicamente. Não, galera, eu me confundi aqui. Que o Bruce Lee fez uma parada. O Bruce Lee começa a trabalhar no segundo filme dele. No segundo filme dele. E esse segundo filme se chamava Parem of A Fúria do Dragão. Eu acho que é isso, né? Que é no inglês, né? Mas eu vou falar um inglês aqui que é Fish of Fúria, que vai muita data, ele para várias datas com a autoridade, então vai possuir, só que ele fala, vai concordar, então por causa do atributo de Bruce Lee, o diretor, só que basicamente o Bruce Lee vem trabalhando no roteiro que planejava dirigir, que é o Caminho do Dragão. Cara, o Bruce Lee começou lá o projeto, né? E, cara, muito doido, porque o Bruce Lee hoje, grande artista marcial, basicamente o Bruce Lee gravou esse filme, que é O Dragão Chinês, né? Basicamente o pessoal fala que é o grande chefe, que é o Dragão Chinês. E outro filme também que o Bruce Lee gravou e começou a trabalhar também foi o A Fúria do Dragão. Olha só, né? E foi aí, né, que A Fúria do Dragão, né, começou a trabalhar no segundo projeto e Bruce Lee planejou dirigir esse filme. Aí Bruce Lee vai deixar de escrever o próprio filme, foi lá e fez esse filme. Aí foi um sucesso total pra caramba que esse filme fez, que é o Voo do Dragão, que Bruce Lee gravou fez esse filme, dirigiu, então foi um sucesso total com esse filme. Após o sucesso do Voo do Dragão, superou vários filmes de Bruce Lee que tinha feito. Aí falam assim, foi um mundial. Só que hoje Hollywood ficou bem com o sucesso de Bruce. E sabe aquele cara que eu falei, né, sobre o Sr. William? Ele percebeu o seu erro por não ter procurado o Bruce Lee antes e viajou para fazer outro filme. Cara, que esse filme eu vou falar pra você, viu? Um filme feito por Hollywood, tá? Então foi feito mal doido, tá ligado? Então desconfiado, só que basicamente foi um filme, um jogo da morte, né? Que ele queria fazer esse filme, com a possibilidade de fazer esse filme, só que o Bruce Lee recusa. Quando ele conversa com o seu Shaw, mas assegura que ele vai trabalhar em Hollywood. O Bruce Lee aconselha, mas ele aconselha a Bruce Lee a representar lá a Gordon, né? Que vai ser uma parceria entre eles lá, que o Bruce Lee aceitou a produção do Jogo da Morte. Para trabalhar com Hollywood. Ele mudou o filme, ele mudou o título do filme. Sangue de Aço para Operação Dragão, meu amigo. E é aí que as filmagens foram que acontece, porque durante essa filmagem ele começa até aqui de maio, né, e vai direto para o hospital. Só que uma galera que fazia trote telefone no meio da noite começaram vou correr para casa de Bruce. Assustado, mano, assustando ainda, feito maluco. Só que, assim, no hospital ainda, fazer os exames adicionais, por isso ele ficou entediado, ele vai pra casa, do conselho médico. O conselho médico até falou, olha, você até pode, mas você precisa ficar em casa, tranquilo, relaxar, tem que trabalhar. Então, é claro que você não ouviu, né? Então... Aí basicamente ele recebe o telefonema, né, no antiga, acho que é
uns amigos de Ian Lee falando que o Mestre Yi faleceu. Bruce Lee, ele aparece no velório, mas não vai ao funeral, né? Porque não queria ter aquele peso dele, mas ele sabia que algo seria muito maluco, porque ele visitou o túmulo no Mestre Yi, né? E pensando no medo no Mestre Yi, por estar dele, deve ter que escondidor. Cara, e foi influenciado pela morte. Por isso ele compra o ciclo de vida e tornou para fazer o jogo da morte. A cabeça dele morreu, doeu pra caramba, né, velho? Então ele tinha coisa de descansar, velho. Aí a Linda, a esposa dele, ele fala, ela tem medo da saúde de Bruce. E foi revelado também que era o pirraio amarelo lá que tava respondendo a Linda por telefonemas. Aquele cara lá que é mais conhecido com que Bruce Lee chamava de Kung Fu, agora só fala de pele amarela, sei lá, né? Cara, aí ele desafiou Bruce Lee para mais uma briga, mas Bruce Lee, ele conversa sobre o desafio dele. Ele é contra, mas Bruce Lee, ele argumenta que ele continuará empurrando e não aceitar o desafio, mas a Linda, a esposa dele, o professor Ino Santos, o irmão de Bruce, Yan Shushan, assiste a luta como espectador. E o Kurama também vai assistir também. Mas a luta foi totalmente no lateral. Mas o cara não consegue acertar um golpe, velho, em Bruce. E é aí que a cena, assim, a Linda oferecendo uma toalha pra ele, mas aceita a toalha, mas ele tem mudado a ideia, mas Bruce Lee visita o Xiaoman e participa na reunião com ela e o seu Shaw para discutir esse projeto. E é aí que acontece, Bruce Lee sofre luta dor de cabeça, mas reclama da situação e é considerado ele tá com a dívida, mas o Xiaoman, ele fala que um analégico que ele vai, talvez ele não recuperar consciência, mas tem várias pressas no hospital, mas infelizmente não conseguiram. Ele foi declarado como morto. E cara, foi uma coisa muito interessante falar da história, né? Então é uma história bem legal de Bruce Lee. Pra quem não sabia dessa história, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição. Todos os episódios eu vou deixar aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje. E espero ter gostado desse vídeo aqui, né? Então, valeu galera. Até o próximo vídeo. Valeu!